Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Esse mundo que estamos vivendo, esse mundo de pandemias, este mundo de guerras, este mundo de conflitos, de lutas, este mundo é um mundo de grandes, de enormes necessidades. É um mundo de grande sede, é um mundo de grande fome. Como eu disse, é um mundo cheio, mas cheio de necessidades. E diante das tantas necessidades que este mundo tem, como nos sentimos pequenos? Como nos sentimos irrelevantes, impotentes? Como é difícil ver o que estamos vendo, assistir o que estamos assistindo. Eu me admirei muito de uma frase dita por um jornalista, uma frase bem interessante, que diz: na guerra, a primeira vítima é a verdade. E como isto é uma verdade? A primeira vítima numa guerra é a verdade. Porque em meio à guerra, as versões, não as verdades, não tanto os fatos, mas as versões. E ouvimos o que um lado diz, ouvimos o que o outro lado diz, escutamos e ouvimos às vezes coisas tão díspares, tão diferentes, tão opostas, e perguntamos: qual é a verdade? É fácil julgarmos um lado como demoníaco, o outro lado como sofredor, e não estou defendendo nem acusando a qualquer lado ou qualquer nação, longe de mim, que não sou conhecedor do tema, sou um observador, como você é observador do que está acontecendo. Há pessoas especializadas que conhecem a respeito de temas como esses. O Sérgio, irmão do Gianluca, ele é uma pessoa que tem conhecimento sobre essas estratégias, sobre essas questões geopolíticas e agora de guerra. Eu não. Eu sou um homem comum, com um conhecimento comum a respeito disto. E estou tão necessitado de informações como qualquer um. É um mundo carente de verdades. Não só carente de verdades, mas o nosso mundo hoje tem carência de uma coisa que nós deveríamos ter em abundância: boas notícias. Você já parou para ouvir um jornal? A quantidade de más notícias que nós temos. E hoje nós ouvimos, às vezes, o Evangelho, e alguns amados e queridos irmãos pregando o Evangelho, pregam mais notícias do que o Evangelho. E o que é o Evangelho em si? São as boas novas. São as boas notícias. O mundo está carente, está sedento, está faminto de boas notícias. Existe uma falta de esperança correndo o mundo, pessoas desistindo
de um futuro. Por quê? Porque dizem, não há futuro. Como nós devemos nos comportar em relação à volta de Cristo? Devemos parar de fazer tudo o que estamos fazendo? Não. Devemos nos colocar ainda mais ativos. Veja, a igreja do primeiro século, a primeira igreja, ela esperava que Cristo voltasse em seus dias. E como trabalhou essa igreja? De uma maneira extraordinária. Os apóstolos, a igreja, trabalharam de uma maneira extraordinária para que o evangelho chegasse até os confins da terra. E em todo o mundo conhecido, o evangelho foi pregado. A igreja não se encolheu, a igreja não desistiu, a igreja não se sentou. Há uma frase que eu gosto muito, que diz: Deus vai com aqueles que vão, trabalha com aqueles que trabalham, mas Ele não se sentará com aqueles que se sentam apenas para assistir. Deus se envolve com aqueles que se envolvem. A palavra ide pode ser traduzida como indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Existem coisas que só acontecerão quando nós formos. Se vocês forem, esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Então, nós temos que ter um posicionamento dinâmico a pessoas, dizendo: para que nós vamos casar? Ou para que teremos filhos? Para que faremos isto? Para que faremos aquilo? Deus está chamando a igreja, e quando eu digo agora nossa igreja, não estou me referindo exclusivamente a nós, estou falando de toda a igreja de Cristo espalhada pela terra. Deus está chamando esta igreja, a igreja de Cristo, para se levantar poderosamente neste século. Eu creio nisso de todo o meu coração. Se levantar como guerreiros de oração, se levantar como pregadores poderosos, se levantar como ministradores grandiosos, se levantar como socorristas no meio de tanta catástrofe, de tanto problema, de tanta fome, de tanta miséria. Se multiplicará. O mal se multiplicará, mas a igreja também crescerá. E Jesus edificou a sua igreja de modo que nem as portas do inferno possam prevalecer contra ela. Você não deve desistir de trabalhar, você deve trabalhar. Você não deve desistir de construir, você deve construir. Você não deve desistir de constituir família, você deve constituir família. Você não deve desistir de ser produtivo, você deve ser produtivo. O mundo está faminto. Faminto. O mundo tem uma necessidade gigantesca. E o que nós temos para dar para o mundo? Esse é o problema. Diante do tamanho do desafio, a Bíblia nos diz sobre a seara que é do Senhor. Ela nos diz que a seara é grande. Esse é o primeiro grande problema que a seara possui,
que o trabalho que está diante de nós é grande. Mas a Bíblia ainda acrescenta: são poucos os trabalhadores. Não apenas a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos poucos diante do tamanho do desafio que se apresenta a nós, como igreja, neste século, neste mundo, para esta gente faminta que está lá fora. Porque aqui, e quando eu digo aqui, não estou falando, volto a dizer, apenas do nosso ambiente, digo dentro da igreja, você tem a graça de Deus, você tem a presença de Deus, você tem o socorro de Deus. A igreja perseguida tem a graça de Deus, a igreja sofredora tem o socorro de Deus, a igreja mártir tem a presença de Deus, mas o mundo não tem. O mundo perseguidor não tem a graça de Deus, não tem o favor de Deus, não tem o socorro de Deus, não tem a presença de Deus. Isso só nós temos. E o mundo clama, o mundo implora, o mundo chora. Quantas mães chorando nessa hora? Há um texto nas Sagradas Escrituras que nos fala da morte de Císera, o inimigo de Israel. E diz: sua mãe espera. Císera tem mãe. E uma mãe que sofre. Israel não podia esquecer disso. Israel não podia esquecer que até mesmo o inimigo confesso de Israel também tinha mãe. Sua morte fez alguém chorar, alguém sofrer. Nós, como igreja, não podemos ficar alheios ao sofrimento de outros. Mesmo que nós venhamos a dizer, mas era perseguidor, era mau, era ruim, era demoníaco, diabólico. Isso não importa. Cristo na cruz, olhando aqueles que o crucificavam, escarneciam dele, zombavam dele, Cristo disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão, tendo a visão de Deus, porque o problema é que nós não estamos tendo visão de Deus, porque quando você tem visão de Deus, a visão que você tem dos homens, até os que te maltratam, até os que te matam, fica diferente, porque você tem visão de Deus. Estevão disse: perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Não impute a eles este mal, Senhor, porque eles estão me matando. Eles não têm ideia do que estão fazendo. É por ignorância, é por desconhecimento. Este mundo está faminto. Existe um milagre nas Sagradas Escrituras, que é um milagre que se repete, que foi feito 2 vezes. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E através deste milagre, Deus falou ao meu coração como nós poderemos alimentar um mundo faminto. Um mundo faminto. Esse foi um milagre tão importante que ele é relatado nos 4 evangelhos. Tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, esse milagre é relatado. No evangelho de João, dizem os conhecedores do grego que as expressões utilizadas pelo apóstolo João ao descrever o episódio da multiplicação dos pães são palavras de comando, palavras
militares, palavras de ordem, como se estivesse em uma guerra, porque é uma guerra. Nós temos um mundo faminto. Isto é uma guerra. Temos uma guerra contra a fome. Temos uma guerra contra as grandes necessidades. E aqui eu estou falando uma fome que vai além de fome de comida. Estou falando fome de esperança. Estou falando fome de fé. Estou falando fome de amor. Estou falando fome da palavra. Estou falando fome de Deus. Nós temos um mundo faminto, que não há o que possa dar a eles a paz que tanto necessitam, a justiça que tanto almejam, a restauração que tanto desejam. E nós temos tudo isto. E como aqueles leprosos que viram o acampamento dos inimigos de Israel vazio e começaram a tomar os despojos, a guardar para si, a ter comida em abundância, a ter ouro em abundância, a ter prata em abundância, a ter roupa em abundância, a ter tudo em abundância. E de repente um deles vira para os outros e diz: não é bom o que estamos fazendo. Não é bom. Porque há muita pessoa faminta em Samaria. Vamos! E o que eles foram fazer? Foram se tornar os evangelistas de Samaria. Porque eles levaram o quê? Boas novas. Eram leprosos, rejeitados, marginalizados. Mas eles tinham boas notícias. Você pode ser rejeitado, você pode ser marginalizado, você pode ser afastado, mas você tem as boas notícias. Eu trago boas notícias de vida. Você não precisa estar trancado, morrendo de fome. Há comida em abundância. Há um despojo te esperando. Por uma batalha que você não lutou, por uma guerra que você não venceu, mas o Senhor te deu a vitória. E aquele povo saiu o quê? Saiu desesperado para poder usufruir das boas coisas. Mas o que nós temos? O que nós temos para dar a um mundo desesperado, um mundo faminto? Versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de João. Está aí um rapaz. Algumas versões dizem um menino. Outras dizem uma criança. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? O que eu tenho, o que você tem, é tão pouco. É tão pouco. Isso é tão perturbador. O que eu tenho, o que você tem, é tão pouco para a necessidade que esse mundo tem. A capacidade que nós temos. A palavra que nós temos. A fé que nós temos. O amor que nós temos. O conhecimento que nós temos é tão
pouco, mas tão pouco, para a necessidade que de tamanha multidão, este mundo inteiro, eu me senti exatamente como uma criança. Tome um lugar de uma criança, com seus 5 pães, seus 2 peixinhos, nada. Em relação à necessidade, em relação à multidão, estavam presentes fora mulheres e crianças, 5.000 homens. Sabe uma das coisas interessantes sobre esse texto? É que quem tinha para dar não era contado, não tinha relevância, só eram contados os homens, as mulheres e as crianças não eram contados. E foi um que não tinha relevância nenhuma, que tinha o pouco que tinha, mas que foi usado para matar a fome de toda aquela multidão. Eu não sei se isso mexe com você, porque você já se sentiu um irrelevante, um que não é contado com os outros, um que é desvalorizado diante de tamanho desafio, diante de tamanha luta. Quem Deus usou, alguém que não era nem mesmo contado, está aí um menino. Está aí um menino. Um menino. Não sabemos nem o nome dele. Um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. É o único que tinha algo. Alguém que era sem relevância. Guarde bem isto. Ele era irrelevante. Ele não era contado. Era irrelevante. Sabe o que nós somos nesse mundo? Irrelevantes. Mas é a nós, os irrelevantes, que Deus vai usar. Isso mexeu comigo. Eu falo isso com você, meu ser está todo empolgado por dentro. Eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de pular, eu tenho vontade de dizer: Senhor, Tu és o Deus dos irrelevantes, o Deus dos esquecidos, os Deus dos não contados, dos rejeitados. Tu és o Deus que toma alguém como você, como eu, como tantos outros. Deus há de levantar gente desconhecida que fará toda a diferença para esse mundo faminto. Aleluia. Aleluia. Esse texto nunca mexeu tanto com minha vida como ele está mexendo hoje. Muita coisa podemos falar sobre esse texto, mas eu quero trazer isto, a irrelevância daquela pessoa. Quantos que ninguém dá valor algum, mas eles farão a diferença. Eles farão a diferença. Há um momento que se abre diante de nós. Um momento que surge diante de nós e que nós olhamos o pouco que temos.
5 pães, 2 peixinhos. Talvez haja aqueles que queiram nos desanimar, que digam: mas o que é isto? O que você tem diante do desafio a um mundo inteiro? Você acha mesmo que a palavra que nós temos é tão grande, é tão poderosa? Eu não duvido da palavra de Deus. Eu estou falando nós, as nossas mensagens, as nossas pregações. Sabe o que elas são diante da necessidade do mundo? 5 pães e 2 peixinhos. É isso que nós temos. Mas se nós entregarmos o que nós temos nas mãos de Deus, isso vai multiplicar. Isso vai multiplicar. E essa pouca quantidade que nós temos irá multiplicar sobrenaturalmente, de tal maneira que não apenas os famintos serão fartos, se alimentarão até fartar-se, até não conseguir comer mais, mas irá sobejar. Sobejar não é sobrar. Sobrar pode ser sobrar pouco, sobrar alguma coisa. Sobrar é ir além, não precisa ser muito, mas além da necessidade, isto é, sobrar. Mas sobejar é sobrar surpreendentemente, abundantemente. É sobrar e sobrar extraordinariamente. Então, em primeiro lugar, não se sinta desmerecedor, porque nenhum de nós, de fato, é merecedor. Mas não se sinta como o mundo quer que você se sinta, um rejeitado. Alguém que não foi contado. Alguém sem relevância. Esse rapaz, esse menino, estava entre os muitos que não foram contados. Ele era um ilustre desconhecido. Eu imagino a dificuldade até dele chegar. Eu tenho algo. Como que você tem algo? Eu tenho algo. Eu tenho algo para dar. Quem é você? Ou, numa expressão mais do nosso meio, quem você pensa que é? Você não é ninguém. Ou então, aquela expressão tão grosseira, cresça e apareça, se torne adulto. E então chega este menino, passa pelos adultos, passa pelos homens, chega até os apóstolos, chega até Jesus. Está aí um menino. Eu não sei como introduziram
essa pessoa até Jesus. Sabe, os apóstolos, às vezes, não sabiam lidar muito bem, parece-me, com os pequeninos. Jesus teve que repreendê-los, teve que dizer: não embaraçem os pequeninos, deixem vir a mim os pequeninos, os desprezados, os não contados, os não citados. Deixem vir a mim, porque dos tais, dos não contados, dos não citados, dos desprezados, aleluia, é o reino dos céus. É deles, dos pequeninos. Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, por menor que seja. Melhor que nem tivesse nascido. Melhor que amarrasse uma pedra ao seu pescoço e se atirasse. A coisa é séria. Jesus dá valor a quem ninguém dá valor. Jesus dá valor a mim, Jesus dá valor a você, Jesus dá valor a todos nós. A Deus seja a glória. O que nós temos é tão pouco. O que nós temos é tão insuficiente. Mas o que nós temos irá não apenas dar, irá sobejar. Será algo extraordinário o que Deus fará. Você olha hoje aqui quem somos nós, o tamanho que nós somos. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Nós tivemos aqui a nossa primeira reunião dos homens e eu afirmei uma coisa que Deus colocou no coração de todos nós. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas Deus vai nos dar 300 homens comprometidos nesta obra. 300 homens comprometidos, pessoas comprometidas. Isso fora mulheres, e você sabe que homem é minoria na igreja. E se eu estou dizendo que haverá 300, eu não imagino nem quantas mulheres haverá. Porque onde há 300 homens, há muito mais mulheres. Você pode ter certeza. E muito mais crianças. Eu falo, eu quero, eu peço a Deus casamentos, eu peço a Deus que Deus abençoe os casamentos, que Deus nos dê crianças aqui. Eu quero a igreja cheia de crianças. Isso é uma exigência que eu faço a Deus. As pessoas falam assim: não, pastor, mas criança faz bagunça. Criança é criança. Você sabe que aconteceu na igreja de um amigo meu, que um casal que frequentou a nossa igreja, e esse meu amigo é de outro estado, e então mudou-se para o estado desse nosso amigo, e a cidade dele, e então frequentou a igreja dele. E eles estavam frequentando a igreja dele, e o filho dele, criança pequena, ele olhou de longe e viu o quê? A bateria. Você sabe que criança não pode ver bateria. Criança vai direto para a bateria. E então lá foi aquele pequenininho para a bateria e foi andando, e meu amigo, um pastor muito cuidadoso, muito zeloso, muito amoroso, um pai, ele disse: não mexa aí, não estrague a bateria. E a criança, meu amigo veio me contar, virou para ele e disse: mas pastor Aloísio deixa. Pastor Aloísio deixa. E eu deixo mesmo. Você sabe qual é a minha filosofia? A minha filosofia é o seguinte: deixa as crianças andarem na igreja. Deixa as crianças virem à igreja. Deixa as crianças viverem na igreja. Porque senão chegará um dia que você vai querer que o seu filho venha à igreja e ele não virá. Porque a igreja não é a casa dele.
A criança tem que se sentir aqui bem. Você pode dizer amém a isso? Então eu oro a Deus para que essas coisas aconteçam. E eu sei que Deus nos dará. E que não vai demorar muito, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com os nossos 5 pães, com os nossos 2 peixinhos, e não é qualquer pão, é pão de cevada. Você sabe o que era o pão de cevada? Pão de cevada era o pão dos pobres. Era o pão do dia a dia do pobre. Não era um pão de trigo, não era um pão refinado, era um pão para matar a fome. Era um pão para encher. E então, aquelas pessoas estavam ali com o quê? Com um pão simples. Isso é outra característica. Nós às vezes estamos tão preocupados para dar uma palavra refinada, uma palavra revelada. Como existe busca de revelação. Glória a Deus pela revelação. Mas às vezes nós estamos buscando tanta revelação que as pessoas estão ouvindo, e às vezes não estão entendendo nada. Porque revelação é bom, entendimento é melhor. Você concorda comigo? Não adianta nós estamos falando do querubim da guarda, de não sei o que lá, e falando das coisas extraordinárias do mundo vindouro, e a pessoa não entende nada. Nós precisamos que as pessoas entendam, em primeiro lugar, o básico da fé. Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez homem, que cresceu entre nós, que sofreu entre nós, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou ao 3º dia, que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele irá voltar. Se você entende isso, você já entendeu tudo. Eu não estou dizendo que você só tem que entender isto, mas eu estou dizendo que isso você tem que entender. Nós temos que compreender que, às vezes, tudo que o mundo precisa é de uma comida simples, que mate a sua fome. 5 pães e 2 peixinhos. Sim, eu louvo ao Senhor por cada revelação, eu louvo ao Senhor por cada palavra, eu louvo ao Senhor pelos mestres, eu louvo ao Senhor pelos apóstolos, eu louvo ao Senhor pelos doutrinadores, eu louvo ao Senhor pelos oradores, pelos grandes pregadores, homens extraordinários, mulheres extraordinárias. Quem não gosta de ouvir uma Joyce Meyer? Quem não gosta de ouvir um T.D. Jakes? Quem não gosta de ouvir um John Piper? Quem não gosta de ouvir um Luciano Subirá? E eu poderia citar vários, uma Edmeia Williams. E a Deus seja a glória pela vida de cada um deles. E Deus é bom por nos ter dado. Mas existem uma série de simples pastores com uma simples mensagem do dia a dia, com os seus 5 pães e 2 peixinhos, mas são os 5 pães e 2 peixinhos dos desconhecidos, dos desprezados, dos não contados, dos não relevantes, que vai matar a fome da multidão por meio do milagre. Por meio do milagre. Será aquela pessoa desconhecida, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela pastora, gente simples, aquele menino. Está aí um menino. Eu não sei como apresentaram. Pode ter falado com muita esperança. Está aí um menino. Nós não temos ideia. Ou dizendo, está aí um menino. Tem um garoto aí. Nós não sabemos. Eu gostaria de crer. Gostaria de todo o meu coração. Que alguém falou empolgado. Mas quando vejo depois o que foi acrescentado, dizendo, mas isso o que é?
diante de tanta gente. Mas está aí. Está aí um menino. Está aí um menino. Há uma pessoa aí. Você sabe, esperavam um grande pregador num congresso, famoso congresso evangelista, feito na Argentina. Por algum motivo, aquele grande orador, aquele grande pregador, aquele famoso homem de Deus, e que era boa pessoa, era homem de Deus, não pôde ir, não conseguiu chegar. Que faremos, os organizadores? Que faremos? Estão aqui todas essas pessoas famintas, esperando algo. Está aí um menino. Está aí uma pessoa. Que pessoa? Eu tenho um diácono que Deus usa muito em milagres, em prodígios, em maravilhas. Ele tem uma palavra. Ele tem, mas o que é isso que ele tem para tamanha multidão, para tamanha necessidade? Você sabe quem era esse diácono? Carlos Anacondia. Naquele tempo, um desconhecido, um não contado, um desprezado, o que Billy Graham chamou de o maior evangelista de impacto nas ruas do século XX. Carlos Anacondia. E Deus então o usa poderosamente. Havia um congresso na África do Sul. Igrejas se organizaram. Multidões chegaram. Naquele dia, eles esperavam grandes sinais, grandes prodígios. Um pregador inglês estaria trazendo uma palavra, um homem extraordinariamente usado por Deus no mundo inteiro. Um homem de Deus. Ele não pôde estar presente. E sabe qual era o problema? Havia 10 cegos que tinham ido àquele encontro porque esperavam ser curados. O organizador se viu numa situação em que ele disse: só tenho eu, vou eu mesmo. Não havia outro pregador, ele era o pregador, ele tomou o púlpito, ele chegou no púlpito, todo mundo ficou esperando ele anunciar o pregador. Ele dizia: o pregador não vem. Mas está aí um menino. Está aí um que ninguém contava com ele, que ninguém o contou. Sabe o que aconteceu? Uma infinidade de pessoas foi curada. Sabe quais foram os primeiros curados? Os 10 cegos curados de uma só vez. Quem era esse pregador? Reinhard Bunk. Foi sua primeira campanha, seu primeiro momento. Deus está esperando você, aleluia. Deus está esperando a mim. Está em um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto diante de tamanha multidão? O que nós temos é nada, mas nós temos um Deus grandioso conosco. E Ele fará toda a diferença. Aleluia! Aleluia! Quantas vezes você e eu já não nos dissemos: quem sou eu?
que sou eu? Senhor, olhe para mim. Eu amo as Escrituras. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo pregar. Eu nasci para pregar. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu nunca fui outra coisa senão um pregador. Eu comecei a fazer uma revisão de toda a minha vida. Minha vida inteira foi para pregar. Eu estudei. Eu tinha um propósito de uma profissão. Mas, de fato, jamais eu fui outra coisa que senão o que eu sou. Um pregador, um modesto, um simples pregador. Mas quem sou eu? O que eu tenho para dar a uma igreja necessitada e a um mundo faminto? Um mundo faminto de esperança. Como é frustrante que nós queremos que pessoas se convertam e se convertam em massa. Não as unidades, nem as dezenas, mas as centenas, aos milhares e aos milhões. É o que nós queremos. Mas o que nós temos? Sabe, eu tenho ouvido os grandes pregadores, eu tenho escutado esses grandes pregadores, eu tenho lido suas mensagens, eu tenho me maravilhado e tenho me sentido tão pequeno, tão anônimo. Está aí um menino. Eu tenho me sentido um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas deixe-me dizer, naquela multidão toda, só ele tinha. Só ele tinha. O que ele tinha. E o que ele tinha, ele deu a Cristo e Cristo deu a todos. O que você tem, dê a Cristo. Ele era alguém disposto a dar. Está aí um menino disposto a dar o que tem, os 5 pães, os 2 peixinhos. Você está disposto a dar o que você tem, que pode ser nada diante da necessidade de todo este mundo, mas se você estiver disposto a dar, Deus vai te honrar. Glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Talvez você diga, eu não tenho cultura. Eu não tenho preparo. Você sabe quem era Moody, o grande evangelista, D.L. Moody? O que ele era? Qual era a formação dele? Ele era um sapateiro de profissão, que para aumentar os seus ganhos, porque no tempo de Moody se pagava o assento na igreja. Então, para ele convidar alguém, ele tinha que pagar o assento. Então, Moody, para poder convidar pessoas para se sentarem na igreja, Moody trabalhou como estivador. Você diria que um estivador, que um sapateiro, seria, na sua época, o maior ganhador de almas do mundo? Está aí um menino. Está aí um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não estou dizendo que Deus só usa os pequeninos. Sabe, o grande John Wesley era extremamente preparado, falava em inúmeras línguas, era um homem culto, preparado pelos seus pais para servir a Deus. Ele foi como missionário aos Estados Unidos, voltou arrasado, fracassado.
Whitefield, George Whitefield, infunde algo, e os moravianos, os grandes moravianos, mostram algo para Wesley. E Wesley vê a necessidade da Inglaterra, uma Inglaterra mergulhada no caos, uma Inglaterra pronta a um banho de sangue, uma Inglaterra perdida. E ele se levanta como o maior evangelista da história da Inglaterra, pregando, montado naquele cavalo em toda a Inglaterra. E a Inglaterra muda. Para você ter uma ideia, não mudou só a Inglaterra, mudou a língua inglesa por causa dele. A língua inglesa mudou por causa dos sermões de Wesley. Quem era Wesley? Um menino desconhecido. Está aí um menino. E aqui, quantos meninos com 5 pães e 2 peixinhos Jesus encontrará? Eu sou um. Eu sou um. Diante de tudo que o mundo precisa, diante de tudo que a igreja necessita, eu sou um menino. O que eu tenho são 5 pães e 2 peixinhos. Não são nem pães dos melhores. São pães de cevada. São os pães mais simples que existem. Mas é o que eu tenho. E o que eu tenho, eu te dou. E o que está nas mãos de Cristo nunca é pouco, sempre sobra. E sobeja, e alimenta, e dá fartura a todos. A todos. Quando Billy Graham foi visitar a casa de Wesley, ele olhou um tapete com 2 marcas e perguntou: que marcas são essas? Seu professor lhe disse: essas são as marcas do joelho de Wesley, que ficava ao lado da sua cama pedindo a Deus a salvação das vidas. Quando retornaram ao ônibus, quando iriam embora, buscam o menino. Onde está o menino? Onde está o menino? Buscam Billy Graham. E lá estava o menino Billy Graham, ajoelhado, no mesmo tapete, ao lado da mesma cama, e dizendo: Deus, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, salva de novo, Senhor. Está aí um menino. E o que ele tem? 5 pães e 2 peixinhos. E eu não preciso nem te explicar que Deus atendeu a oração. Podemos ser os irrelevantes. Podemos nem ter nome. Mas há alguém que nos conhece e alguém que não se esquecerá de nós, que é o Senhor. E o Senhor quer usar o que você tem. E o que você tem, que você pode ser irrelevante, eu posso ser irrelevante, o que nós temos pode ser irrelevante, mas nas mãos de Deus fará toda a diferença. E vai trazer solução. Essa era a palavra que eu tinha no meu coração, que estava ardendo no meu coração desde de manhã, que eu queria falar esta palavra: está aí um menino. E o menino sou eu. Que nós possamos dizer isto. Um menino
Sou eu. Sou eu, Senhor. Está aí um menino irrelevante, que não é contado, que o que tem, dizem o que é isto diante de tamanha multidão, mas o milagre vai acontecer. E Deus vai usar o que o menino tem. Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós nos entregamos em tuas mãos. Diante das necessidades da igreja, diante da necessidade do mundo, a fome que existe, fome de paz, fome de esperança, de justiça, de fé, de amor, fome de comida. Oh, Jesus, nós somos apenas uma criança diante de tamanho desafio, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Somos os irrelevantes, os desconhecidos, os não citados. Mas eis-nos aqui, Jesus. O que temos é teu. Sacia as multidões, alimenta os famintos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Está aqui o menino. E o menino somos nós. Somos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Como ela mexeu com o meu coração. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos diante do tamanho do desafio. Confie em Deus. E se confie a Ele. E você verá maravilhas. É momento de sermos ousados. É momento de atravessarmos as fileiras. De andarmos no meio da multidão até o amado Mestre, de levarmos o pouco que temos em nossas mãos até Ele. Porque existe uma multidão aí fora, esperando. Jesus disse, eu não quero que eles, caminhando, desfaleçam, caiam pelo caminho. Deixe-me dizer isso a você. O Senhor não deixa irmos embora sem um milagre que nos sustente. Há um milagre para te sustentar. Há um milagre para te alimentar. Há um milagre que não deixará você cair. Há um milagre que não deixará você desfalecer. Há um milagre de Deus para as nossas vidas. Você que nos ouve, você que está a ponto de cair, que pela live nos assistiu, há um Deus que te ama, que tem cuidado de você. Essa pequena palavra que nós pregamos, Ele multiplicará na tua vida e salvará a tua vida. Porque é um milagre de Deus para a tua vida. Que Ele não deixará a tua vida perecer. Não desista da tua vida. Não desfaleça. Porque Ele morreu para que você viva. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Seja salvo. Receba Jesus agora na tua vida. No nome de Jesus Cristo. Você sente a presença de Deus? O Senhor está aqui.
e o Senhor está aí, aonde a live está chegando, o Senhor está contigo. Aleluia.